Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Estamos iniciando o programa semanal, o programa da revista Aquarista Júnior, programa número 85. Hoje é dia 2 de março de 2020 e está sendo realmente um prazer, uma satisfação, uma coisa assim indescritível poder ter a oportunidade, né? Qual que é a proposta do programa ao longo destas mais de 85 semanas? É contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, a visão daquilo que a revista Aquarista Júnior teve a grande satisfação e oportunidade de apresentar para todos os leitores brasileiros, de todos os cantos do Brasil, realmente tentando incentivar, promover, dinamizar, divulgar, né, no caso, o aquarismo brasileiro, as facilidades e as regras que o aquarismo brasileiro podia ser criado. A gente tentou criar esses tipos de coisas, né? Para o quê? Para fazer com que todas as pessoas, em todos os cantos do Brasil, em todos os lares brasileiros, de todas as classes sociais, de todas as idades, pudesse curtir, pudesse praticar um hobby tão legal, tá legal? Só para você ter uma ideia, a história do aquarismo, a gente está contando, vamos dizer, cronologicamente. Então, nós começamos nos primeiros programas contando a pré-história, o pré-início da própria época da revista, né, que ela foi lançada em janeiro de 1988. Então, recentemente, aí completou 32 anos, né? Então, o que acontece? A gente contou um pouco dos anos 60, dos anos 70, do aquarismo mesmo como um todo, né? E nós já estamos, só para você ter uma ideia, quase, vamos dizer, finalizando o ano de 1998. Uma década que teve vamos dizer, uma pujança muito grande nessa coisa de globalização, nessa coisa de facilidades com a chegada vamos dizer, de conhecimento, de tecnologia, de produtos, de equipamentos, de todas as áreas, né? E no aquarismo não foi diferente. Chegaram produtos, alimentos, rações, a própria indústria nacional se fortaleceu de maquinários, de tecnologia, de conhecimento também. Então o que acontece? Tudo deu uma crescida, vamos dizer, significativa. Final de 90, os anos, vamos dizer, os finais dos anos 90, então nós estamos em 98, eu puxei porque o que acontece? A história está sendo contada assim. Estou puxando a memória, estou puxando as lembranças, estou puxando naquilo que eu tenho escrito, estou puxando nas gavetas, nos arquivos, nas pastas, nos álbuns de fotos que eu tenho. Estou puxando tudo coisinhas o que eu acho que hoje, para comentar com vocês, é tudo meio pitoresco, né? Porque às vezes uma coisinha de década de 90, nós estamos na década de 20, né? De 2020, né? Então, quer dizer, passaram-se muitos anos, mas é bacana relembrar, até para marcar realmente coisas que a gente foi fazendo para movimentar essa coisa do aquarismo brasileiro. Eu só queria falar logo de cara, nós pegamos a revista 64, olha a capinha dela aqui, e pegamos a revista 65. Então a 64 foi de outubro de 98. Até então, uma curiosidade, para ver que uma curiosidade com a indústria gráfica, né? Porque até então se tinha muita facilidade de confecção de revistas, não só a nossa, como em geral, em um papel que a gente chamava de papel offset. Papel tipo sulfite mesmo, né? Tá vendo? E quando foi dessa revista 64 para a revista 65, olha a capinha dela, a gente conseguiu alterar o papel de impressão, né, que a revista era impressa, para um papel mais brilhante, que na época, até hoje, né, chama-se papel couché. Então, quer dizer, para a indústria gráfica, a própria revista, foi um grande avanço, porque nós tínhamos muita dificuldade até financeira de conseguir subir esse degrau. Isso não só a gente, a maioria das revistas de outras áreas, aquela coisa toda, deu um passo a mais com essa coisa de facilitação que começou a ter no Brasil, essa coisa de utilização do papel couché, entendeu? Algumas editoras, é claro que já tinham oportunidade de usar aquela coisa toda, já tinha verba para usar, mas nós como revista, vamos dizer, de hobby, revista relativamente pequena, tivemos dificuldade de implementação. E eu peguei essa 64
aliás, a 64 e a 65, que foi a transição da utilização de um papel mais nobre na confecção da revista. E isso agradou muitos empresários do ramo, muitos leitores, muitos colecionadores, muitos assinantes da revista, que falaram, puxa vida, agora, na época era assim, puxa vida, agora parece uma revista importada, aquela coisa toda. Então, quer dizer, foi um passo que a gente deu, isso na virada de outubro para dezembro de 98, e eu fiz questão vamos dizer, de relembrar, no caso, com vocês. Né? Uma coisa que eu queria falar também é que eu até marquei a data aqui, 29 de outubro de 98, porque nesse ano de 98, como o Aquário de São Bernardo começou a ter a visita mais constante de alunos, escola, aquela coisa toda, nós também começamos a ter muitas visitas das emissoras de televisão. Queriam gravar alguma coisa, gravar os peixes, gravar os aquários, gravar curiosidades, entendeu? Então tivemos realmente durante, principalmente esse ano de 98, a visita das principais redes de televisão. E o que chamou a atenção nessa data foi a visita da TV Record, aqui de São Paulo, entendeu? Que eles vieram ao vivo, era um programa tipo ao meio-dia, eu até lembro que o apresentador do programa era o Gilberto Barros. Então, normalmente o programa dele era tipo meio-dia mesmo, tinha vários blocos, 6, 7 blocos, sei lá, bloco de programa, né, no caso. E o que acontece? E era ao vivo. Então veio um baita caminhão na frente lá do aquário que praticamente, vamos dizer, não que congestionou a rua, mas que deu aquele brum, né? Todo mundo falou, puxa, o que é isso? Tal, tal. Era justamente a gravação ao vivo, tinha uma antena grande, e eles entraram entraram no aquário com a proposta de gravar um bloco, que seria o quê? Normalmente o repórter entrava no ambiente, isso todo dia tinha programa assim, entrava no ambiente, observava algumas coisas e ficava interagindo com o apresentador, que era o Gilberto Barros, o Leão, né? Aquele da Record, né? Ex-Record, né? Então, papapi, papá, não sei o que é isso, tal. Isso todos os dias tinha programa assim. E assim, o repórter interagia com o Leão, interagia com a gente, que perguntava alguma coisa. Então, às vezes, um pequeno pitu, por exemplo, aquele dia, ficava desse tamanho no aquário, porque na imagem na TV, né? Entendeu? Então, o que acontece? O programa que era para ser um bloco, quando acabou aquele bloco, a turma já estava pensando até em desmontar, lá do caminhão veio o grito lá, não, vocês vão continuar. Calma, vocês vão entrar ao vivo aí daqui 3 minutos, sei lá. Entendeu? Então o programa se estendeu praticamente do bloco 3 até o bloco 6, 7, entendeu? Então por quê? Porque o aquarismo, os aquários, os peixes, essa coisa toda acabou aumentando talvez a audiência da TV Record, e ao final da gravação, ao final de todos os blocos, eu lembro que todos o pessoal da produção, porque até umas 10 pessoas, né? Todo mundo praticamente se confraternizou, se abraçou, como se estivesse comemorando uma vitória de apresentar uma reportagem que acabou repercutindo legal na época na TV Record, esse programinha vamos dizer, do meio-dia, não lembro como que é o programa. Eu queria apresentar também aqui algumas imagens, né? Algumas fotos que eu acabei pegando da época do aquário mesmo, né? Então dessa época, né? Então aqui pode ver crianças visitando o aquário, aqui crianças, aqui a escadinha que dava para a sala de estudo, para a biblioteca, crianças observando o aquário, crianças na salinha de lazer, que tinha até um escorregador, monitora e monitora mirim explicando algum detalhe do aquário, professora e aluninha vendo uma parte dos viveiros que a gente tinha de pássaros, crianças, olha que bacana, crianças vendo o aquário, entendeu? Crianças na parte também na parte lá de recreação, entendeu? Crianças, deixa eu ver se tem mais aqui, papapi, aqui tem mais um pouquinho, deixa eu ver. Crianças observando tanques às vezes de tartarugas, às vezes de peixinhos, aquela coisa toda. Entendeu? Crianças sentadinhas, recebendo algum tipo de orientação, entendeu? Tinha umas madeirinhas que era tipo para não ter muito acesso, para não chegar muito próximo dos aquários. Crianças sentadinhas, já começando algum tipo de recreação, algum tipo de, sei lá, de lanche que queria tomar aqui no pátio, entendeu? Escolinha que visitava.
pode ver ao fundo aí as professoras, as tias, né, que não sei o quê. Crianças, filhinha indiana, era tudo meio comportadinho, viu? Deixa eu ver se tem mais aqui. Aqui ao fundo, dá para ver o escorregador na sala de recreação que a gente tinha, no pátio, né, de recreação. Professoras também, aluninhos, visitando o aquário, entendeu? De novo aqui, deixa eu ver se tem aqui, deixa eu ver. Crianças sentadinhas, aguardando, vamos dizer, a entrada no aquário, aquela coisa toda, porque tinha que entrar algumas pessoas por vez. Crianças sendo fotografadas, deixa eu ver se tem. Ao fundo tem até pirueiro que acabava levando os alunos, crianças próximas dos aquários. Então o que acontece? A visita das crianças das escolas ao aquário, ao centro cultural, que funcionava mais ou menos como hoje seria, né? Hoje eu sempre falo isso. Hoje as lojas de aquário, elas estão muito bonitas, né? Muito decorativas, muito atrativas, entendeu? Na época, elas eram mais simples as lojas, é claro que tinham algumas lojas. Então aqui funcionava como se fosse uma grande exposição de peixes ornamentais, alguns peixes de rio, peixes da nossa querida represa Bínigues, peixes do rio Tietê, da bacia do rio Tietê, vamos dizer assim, peças taxidermizadas, que eram embalsamadas, peças, vamos dizer, coleção de conchas, coleção vamos dizer, esqueletos de corais, estrela do mar, coleção de fotografias, de selos, biblioteca que tinha alguns livros que ficava à disposição dos alunos fazerem algum trabalho escolar, aquela coisa toda. Então, quer dizer, era tipo um mini museu, que a casa era pequena, né? E nós tínhamos essa oportunidade, tivemos essa oportunidade de trabalhar com o Centro Cultural Aquarista Júnior, ativamente, no caso, de 91 até 2001. Foi quando ele se transformou, já contei isso, né? Ele se transformou, ele saiu dessa categoria de aquário público, o aquário ou centro cultural de exposição, para se dedicar mais às pesquisas. Então ele se transformou no o que é hoje, né? O Laboratório de Estudos e Pesquisas da revista Aquarista Júnior, onde a gente procura o quê? Procura fazer o máximo vamos dizer, de pesquisas práticas sobre aspectos do aquarismo. Então, condições de vida dos peixes, aplicações de medicações, aplicações de novos produtos ou, vamos dizer, protótipos de produtos que às vezes a indústria aquarística nos manda. Então o que acontece? É um laboratório de observações em que a gente vai acompanhando num diário de acompanhamento o dia a dia dos peixes em relação à convivência, aquela coisa toda, a como vai gostando, e vamos anotando tudo. Então quer dizer, é um laboratório que se transformou porque na época, 2001, as lojas realmente começaram a se proliferar muito, aquela coisa toda, e a gente achou, as lojas fábricas, as importações de produtos. Então o que acontece? Sem querer o pessoal começou a pedir que o aquário se transformasse nesse tipo de coisa. E as escolinhas, por algum motivo, né, vamos dizer, social no caso, né, elas, vamos dizer, diminuíram em quantidade, né? Então começou a ter muita exigência tanto de prefeitura, exigências estaduais, de documentação, aquela coisa toda, e acabou sendo inviável existirem escolinhas pequenas, e nessa daí acabou, vamos dizer, o público visitante. Então, de repente, uma escola muito grande que quisesse visitar aqui o Centro Cultural teria dificuldades, aquela coisa toda, e as exigências, e a gente ficou, como a gente mexe com água, né? Sempre falei isso, né? Mexe com água, mexe com energia elétrica, que são os fios, mexe com vidro, é tudo meio perigoso, né, assim, do ponto de vista de algum acidente pode acontecer, puxa, claro que pode, né, e na época as professoras, as tias, os alunos, as diretoras, era tudo, vamos dizer, normais não, era tudo, vamos dizer, sabiam dos perigos, mas tinha vamos dizer, uma coisa mais light, né, aí começou a ter preocupações, tipo, até com rampa de acesso, até com corrimão. Então eu falei, puxa, vai que acontece algum tipo de acidente aí com alguém, aquela coisa toda, puxa vida, teria complicações, né, no caso. Então a gente em 2001, né? A gente acabou realmente transformando a ideia do Centro Cultural Aquarista Júnior, do Aquário de São Bernardo, como laboratório de estudos. Então, essas fotografias das escolas da época, puxa, a gente tem um acervo grande, porque talvez centenas de escolas, milhares de alunos, tiveram essa oportunidade de
vamos dizer, de visitar o acervo, um mini museu aquático, vamos dizer assim. Isso foi em outubro de 98 que teve essa, vamos dizer, essa visita do pessoal da produção aí da TV Record aqui de São Paulo, tá legal? Eu queria falar também que em 98 a gente fortaleceu aquela coisa, tivemos uma tabela que a gente fazia de cursos pré-programados durante todo o ano, né? Aqui mesmo, e intensificamos aquela coisa que eu te falei de aulas particulares, em que o curso é particular por uma pessoa que, até hoje é assim, né? Que a gente um dia, um horário adequado, aquela coisa toda, vem até nós, estipula, porque hoje a gente tem talvez quantas? 20 opções de cursos técnicos, 9 opções de cursos profissionalizantes. Então agenda o dia, marca, vem aqui, a aulinha tem 3 horas de duração, individual, aquela coisa toda. Ou, como a gente está na modernidade, né? Muita gente tem adotado essa coisa de curso à distância. Então, mesmo pessoas de outros estados, de outras regiões, entra em contato com a gente, recebe o material didático pelo correio, aquela coisa direitinho, e tem acesso, vai fazendo um trabalho vamos dizer, de consulta, de tirar dúvidas, aquela coisa, pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Ao final, manda um trabalhinho. Se tiver necessidade, agenda um tipo de uma videochamada, que a gente dá um tipo de uma aula assim, que nem a gente está falando aqui agora. Então o curso 98 foi quando começou a ter vamos dizer, essa coisa fortalecida de cursos programados vamos dizer, em datas, né? Hoje já não existe mais isso. E aulas particulares que vamos dizer, fortalecemos. Eu queria mostrar também na revista número 90 não, 66. Isso já estamos entrando em 1999. Olha a capinha dela, um grupinho de peixes palhaços. Eu queria mostrar uma coisa que na época de um artista plástico, um desenhista, que né, amigão nosso, aquela coisa toda, o Duílio, ele conseguiu ter a oportunidade de desenhar para nós. Deixa eu ver se eu acho aqui. Papapi, papapá. Cadê? Aqui. Nós fizemos uma série em algumas revistas depois, esse foi praticamente a estreia, né? Uma coleçãozinha de mini posters. E esse foi o mini pôster Labirintídeos número 1. Olha que legal. Pintura, né, do Paraíso, do Beta, da Colisa Chuna, Beijador, Tricogaster, Tricogaster com pequenas informações do tamanho que ele atinge, do pH que ele gosta, do tipo de comportamento, do tipo de reprodução, que no caso são todos ovíparos, né? Que cuida dos filhotes, no caso, vamos dizer, o que come, aquela coisa toda. Então, de casinha simples, um mini pôster que a pessoa tinha facilidade na época, ou recortava a revista, para não gostar de recortar, claro, né? Ou tirava um belo de um xerox colorido, né? Até ampliado, às vezes, se quiser, e podia até fixar numa loja, na tua casa, aquela coisa toda. Isso foi a estreia, entendeu? Desenho do Duílio Coutinho, né? Entendeu? Então, o que acontece? A gente, nessa revista 66, teve oportunidade. Depois teve mais mini pôster de poecilídeos, de tetras, então teve vários que a gente acabou lançando posteriormente. Mas esse foi praticamente um dos primeiros desenhos, um dos primeiros mini posters que a revista Aquarista Júnior teve a oportunidade de fazer. Na página 8 eu queria mostrar também uma coisinha curiosa que eu vi, dessa revista mesmo. Nós iniciamos, eu te falei que as campanhas que a gente inicia, ela vive para a vida inteira. Então, até hoje está valendo, mas nessa época foi uma época de começo. Vamos dizer, nós fizemos uma campanha que chamava Proteja os Recifes de Corais. Olha que bacana, 1998, a Aquarista Júnior já tinha essa preocupação com essa coisa de preservação dos recifes de corais. Antes mesmo dessa coisa de vamos dizer, branqueamento dos corais, poluição das águas, aquecimento global, ozônio, camada de ozônio. Então a gente usou, né, um humor que a gente viu, acho que essa figurinha numa revista estrangeira, deu uma traduzida, e duas pessoinhas, tá vendo aqui, ó, pisando nos corais, né? E perguntando, né, onde está o tal arrecife? Perguntando, né? Então por quê? O que acontece? A pessoa tinha dificuldade de conhecer o que é um recife de coral, entendeu? Então, através de alguns artigos, algumas matérias, mostramos na época, não vou me lembrar a época direitinho, mas mais ou menos nessa época, mostramos essa coisa que o Brasil tinha,
vamos dizer, alguns locais de recifes de corais, né? Porto de Galinha, eu não lembro como não lembro a região que eu falei. Falamos da Grande Barreira de Corais lá da Austrália, entendeu? Então, o que que acontece? A ideia era justamente, principalmente junto com a equipe, né, de mergulho, que a gente tinha pessoas que nos colaboravam com a gente fazia a ideia do quê? De tentar incentivar a proteção. Olha que legal, proteja os recifes de corais. Isso em 98. Então, quer dizer, a gente nessa época já tinha essa vontade, né, tentar de proteger os recifes de corais. Né? Na página 11, eu queria mostrar também uma coisinha legal, que a revista, ela sempre teve, até hoje tem, a seção Vitrine da Indústria, que apresenta novidades, lançamentos, dicas, informações, pequenas informações, né, dos produtos aquarísticos que existem nas lojas. E na época, a gente começou, não foi bem nessa revista, eu acho, mas foi nessa época que a gente começou a fazer uma coisa que eu via muito em jornal, que dava nota 10 e nota 0 para, vamos dizer, para o artista tal, ou para o jogador de futebol da rodada, aquela coisa. Então a gente falou, poxa, vamos fazer uma coisinha legal. Fizemos algumas edições, depois esgotou, né, as notas 10. E o que que acontece? Só para ter uma ideia, nessa revista 66, a gente fez nota 10 para o manual de informações. Nota 10, entendeu? É dever do industrial ou importador de produtos, aquarista, acompanhando, né, o próprio Código de Defesa do Consumidor, incluir na caixa do equipamento ou manual o maior número possível de informações e orientações técnicas para que o produto possa ser utilizado pelo aquarista aproveitando toda a sua eficiência e funcionalidade. Com o passar dos meses, conforme os contatos e telefonemas e cartas recebidas dos consumidores, o produto poderá ter seu manual de informações melhorado, ampliado e contendo progressivamente novas informações conforme o mercado brasileiro exigir. Nota 10 porque era uma época que estava entrando em ação essa coisa de Código de Defesa do Consumidor e a revista Aquarista Júnior lutou não, né? Ajudou a promover entre os fabricantes, principalmente brasileiros, né, essa coisa bacana de você ter uma bula, né, tanto que fabricantes às vezes tinham bulas grandes e conforme os consumidores iam falando alguma coisa, alguma dúvida, alguma respeito, alguma coisa que podia ser melhorada, eles ao longo dos anos foram melhorando. E a nota 0, no caso, na época foi evite a automedicação. Olha que legal aqui. Não chute informações e ou dosagens diferenciadas de medicamentos, condicionadores de água e elementos químicos. Acompanhe a dosagem indicada sempre pelo fabricante do produto. A perfeita aplicação do produto é um dos segredos do sucesso na aquariofilia. Cuidado com overdoses, minidoses e utilização aleatórias de produtos químicos na água do aquário. Devemos acreditar que testes são feitos pelos fabricantes para com isso se indicar com exatidão qual dosagem adequada devemos utilizar em nosso aquário. O resto é chute e especulação. Cuidado, pois a vida dos animais aquáticos está em jogo. Isso até os dias de hoje acontece. Puxa vida, se o fabricante coloca um produto tantas gotas por litro, não fica discutindo, não fica achando que é pouco, que é muito, só chutando a informação. Então nota 0 na época para as pessoas que têm, vale até para os dias de hoje, para as pessoas que têm esse tipo de iniciativa de orientação nesse sentido. Você joga um punhado de sal grosso na água. Um punhado quanto? Uma colher, 2 colheres? Entendeu? Então o chute e a especulação até os dias de hoje atrapalha a vida dos peixes, no caso. E nota 10 para as empresas aquarísticas que ao longo dos anos têm fortalecido esta coisa de bula de medicamentos, cataloguinho dos produtos, informações técnicas dos produtos. Isso que nem uma televisão, uma geladeira, aquela coisa toda. Tá legal? Puxa vida! Estamos encerrando aí o programa número 85. Gostaria de agradecer muito, todos vocês que estão tendo essa oportunidade de acompanhar esse programa semanal. Eu desejo uma boa semana a todos. Que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que lhe servem. E na próxima segunda-feira, sem falta, estaremos aqui apresentando de coração o programa da revista Aquarista Júnior. Tá legal? Bye, bye, tchau, até!